A madrugada ainda envolvia o norte da Nigéria quando o silêncio foi rompido por motores, gritos abafados e o som seco de portas sendo arrombadas. Em vilarejos espalhados por uma mesma região, fiéis reunidos para orações noturnas ou celebrações religiosas não tiveram tempo de reagir. Homens armados invadiram 3 igrejas quase ao mesmo tempo, cercando os prédios, cortando rotas de fuga e transformando um momento de fé em pânico absoluto. Em poucas horas, mais de 150 pessoas haviam sido levadas à força para a mata, desaparecendo em estradas de terra que, naquela região, raramente levam a um destino seguro. O episódio não foi apenas mais um ataque em um país acostumado a conviver com violência, mas um retrato cru de como a insegurança se infiltra até nos espaços que deveriam simbolizar refúgio e esperança. A notícia ganhou força ao longo do dia à medida que autoridades locais confirmavam números, líderes religiosos tentavam identificar os desaparecidos e familiares se aglomeravam em delegacias improvisadas em busca de qualquer informação. O ataque ocorreu em uma área já marcada por tensões constantes entre comunidades rurais, grupos criminosos armados e forças de segurança frequentemente ausentes. Segundo relatos iniciais, os sequestradores agiram com precisão, conheciam os horários das celebrações e sabiam exatamente quando o número de pessoas seria maior dentro das igrejas. Não houve confronto direto com a polícia naquele momento, o que reforçou a sensação de vulnerabilidade e abandono sentida por quem vive na região. Na cobertura de Centro, o episódio foi apresentado como parte de uma crise de segurança estrutural que se arrasta há anos na Nigéria. O foco recaiu sobre os fatos confirmados, o número elevado de sequestrados, a coordenação do ataque em 3 pontos distintos e a dificuldade das autoridades em responder rapidamente. Essa abordagem destacou o contexto mais amplo de criminalidade no noroeste do país, onde gangues armadas realizam sequestros em massa como forma de financiamento, explorando a fragilidade do Estado em áreas rurais. O enquadramento buscou evitar rótulos ideológicos imediatos, tratando o episódio como um problema de ordem pública e governança, ressaltando declarações oficiais que prometem investigações, reforço militar e negociações indiretas para a libertação das vítimas. Ainda nessa linha, a mídia de centro enfatizou a recorrência desse tipo de crime e os impactos sociais de longo prazo. O sequestro em massa não atinge apenas as vítimas diretas, mas desestrutura comunidades inteiras, interrompe atividades econômicas, esvazia vilarejos e aprofunda o medo coletivo. Também houve espaço para análises de especialistas em segurança, que apontaram como a geografia da região, com vastas áreas florestais e poucas estradas monitoradas, favorece a ação desses grupos. O tom foi de alerta, mas contido, destacando que, apesar da brutalidade do ataque, ele se insere em um padrão já conhecido e ainda sem solução eficaz. A leitura da mídia de esquerda caminhou por outro eixo narrativo. Embora os fatos centrais fossem os mesmos, o enquadramento enfatizou as vítimas como membros de comunidades religiosas específicas, chamando atenção para o impacto simbólico do ataque a igrejas. O sequestro foi descrito como mais um exemplo de como minorias religiosas e populações rurais sofrem desproporcionalmente com a violência, enquanto o Estado falha em garantir direitos básicos. Houve destaque para o sofrimento humano, com relatos de famílias separadas, crianças levadas junto com adultos e a angústia de líderes comunitários que não sabem a quem recorrer. Esse viés também ampliou o debate para questões históricas e socioeconômicas. A violência foi conectada a décadas de negligência governamental, pobreza extrema e desigualdade regional, sugerindo que os sequestros são consequência direta de um sistema que marginaliza grandes parcelas da população. Em vez de focar apenas nos criminosos, a narrativa questionou as políticas de segurança do governo nigeriano, apontando cortes de recursos, corrupção e estratégias militares ineficazes. O ataque às igrejas foi tratado como um sintoma de um problema estrutural mais profundo, no qual a ausência de oportunidades alimenta o surgimento e a expansão de grupos armados. Além disso, a cobertura de esquerda evitou simplificações religiosas ou étnicas, alertando contra a tentação de transformar o episódio em um conflito puramente sectário. A ênfase esteve na proteção de civis e na necessidade de respostas que priorizem direitos humanos, negociações transparentes e políticas sociais de longo prazo. O sequestro em massa, nesse enquadramento, não foi apenas um ato criminoso,
mas um fracasso coletivo de governança que expõe a vulnerabilidade de quem vive longe dos grandes centros de poder. Já a mídia de direita apresentou o ataque sob uma ótica mais direta e alarmista. O sequestro de mais de 150 fiéis foi descrito como prova inequívoca do colapso da segurança em determinadas regiões da Nigéria. O foco esteve na brutalidade dos criminosos, na ousadia de atacar locais de culto e na necessidade urgente de respostas duras por parte do Estado. Essa narrativa destacou a dimensão religiosa do ataque, tratando-o como um exemplo de perseguição a cristãos e de violência direcionada, o que reforça a ideia de um conflito mais amplo entre grupos armados e comunidades religiosas. Nesse enquadramento, houve menos espaço para análises estruturais e mais ênfase em soluções imediatas, como operações militares intensivas, aumento do orçamento de defesa e cooperação internacional em segurança. A narrativa sugeriu que a leniência ou a demora do governo apenas encoraja novos ataques e que a única linguagem compreendida por esses grupos é a força. O tom foi de indignação, cobrando ações rápidas e exemplares para restaurar a ordem e enviar uma mensagem clara aos sequestradores. A mídia de direita também explorou o impacto internacional do episódio, alertando para o risco de instabilidade regional e para as consequências de longo prazo se a Nigéria não conseguir conter a violência. O sequestro em massa foi apresentado como um sinal de alerta, não apenas para o país, mas para toda a África Ocidental, onde fronteiras porosas facilitam o trânsito de armas e criminosos. A defesa de uma postura mais firme e centralizada do Estado foi constante, assim como a crítica a abordagens consideradas excessivamente conciliatórias. Ao reunir essas diferentes leituras, o ataque às igrejas no norte da Nigéria emerge como um evento que vai muito além de um crime isolado. Ele expõe fraturas profundas em um país marcado por contrastes extremos, onde fé, pobreza, violência e política se entrelaçam de forma explosiva. Enquanto famílias aguardam notícias dos sequestrados, a cobertura midiática reflete disputas narrativas sobre causas, responsabilidades e soluções. Para alguns, trata-se de um problema de segurança pública. Para outros, de uma tragédia humanitária enraizada em desigualdades históricas. Para outros ainda, de um ataque que exige resposta imediata e contundente. No fim, o que permanece incontestável é o vazio deixado por mais de 150 pessoas arrancadas de seus lares e comunidades. Independentemente do viés, a história revela a fragilidade da vida cotidiana, em regiões onde a presença do Estado é mínima e a violência se tornou rotina. O sequestro em massa nas igrejas nigerianas não é apenas uma manchete passageira, mas um lembrete incômodo de que, em certas partes do mundo, até os espaços sagrados podem se transformar em cenários de terror, e a esperança depende de respostas que ainda parecem distantes.